O que é a medicina biomolecular? O que isso pode, de fato, auxiliar na medicina tradicional, na medicina convencional, melhor dizendo, na medicina ocidental? O que isso amplia a eficácia dos tratamentos, das terapêuticas, nos prognósticos? Esse é o tema do programa Saúdes que está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, a medicina chinesa, sobretudo, que é a minha prática clínica, e traz as notícias, as informações, as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Muito bem, para falar sobre biomolecular, eu tenho o grande prazer de receber o Dr. José de Felipe Júnior. É um monstro sagrado na área da medicina, não só convencional, mas também na medicina integrativa. O Dr. José de Felipe é um amigo do nosso programa, tem vários programas dele no nosso canal, e é uma pessoa que eu absolutamente reverencio, não só como um excelente médico profissional, mas uma excelente pessoa, de um coração enorme. Eu conheço ele particularmente e sei que ele é um grande ser humano. Muito boa noite, doutor José de Felipe. É um prazer recebê-lo aqui. Boa Seja muito noite. bem-vindo no programa Saúdes. Boa noite, eu agradeço aí mais uma vez esse convite. É um prazer estar aqui com você. Ainda mais falando de algo que é muito sensível para mim, muito sensível. Em 1986, a medicina ortomolecular, biomolecular, foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina. E nós ficamos 3 anos indo para Brasília, mostrando para os senhores doutores do Conselho Federal de Medicina que essa medicina biomolecular, ortomolecular, iria melhorar a qualidade de vida da população em geral. Por que isso? Nós vivemos num ambiente poluído, não é mesmo, Sim, Baldan? sim. Metal tóxico, agrotóxico, os nutrientes estão escassos na alimentação. Então, a estratégia biomolecular veio para tratar realmente as pessoas com qualquer tipo de doença. Por quê? A medicina convencional vai ser mais eficaz, muito mais eficaz. Essa nossa medicina convencional, que eu estudei 6 anos de medicina, 2 anos de residência, 4 anos de pós-graduação, mais não sei quanto de livre docência, ela é importante, a medicina convencional. Mas os médicos, em geral, imaginam que nós vivemos na Lua, em Marte, onde não tem poluição, onde não tem agrotóxico, não tem metal tóxico, não tem bactérias, vírus. Então, é essa a tônica dessa sensibilidade que eu tenho em tratar os pacientes. Agora, doutor, explica para o pessoal leigo o que é a medicina ortomolecular. Explica como Olha, é que ela a funciona. medicina ortomolecular surgiu com Linus Pauling, dizendo que as células necessitam de um nutriente certo no lugar certo, não é mesmo? Essa é a ortomolecular, nutriente certo no lugar certo. Mas aí veio a biomolecular e ampliou esse conceito. Porque uma célula, para funcionar bem, ela precisa, sim, dos 45 nutrientes essenciais. Mas essa célula não pode ter metal tóxico, então temos que retirar os metais tóxicos. O principal é o chumbo, o mercúrio. Nós temos que tirar os agrotóxicos dessa célula. O principal é o glifosato, um grande produtor de doenças, inclusive câncer. E no Brasil nós somos o campeão da aplicação de glifosato. Campeão, campeão. Nós temos, nós temos que afastar as alergias alimentares. O trigo transgênico,
o leite, a caseína do leite. Nós temos que cuidar do paciente e não deixá-lo dormir recebendo radiação do solo. Nós temos que cuidar da membrana celular. Nós temos que cuidar do citoplasma celular. Aí entra a água estruturada, que eu descobri por tentativa e erro, por vários meses de estudo, a água estruturada. Porque a água citoplasmática precisa ser estruturada para ela funcionar. A água do núcleo tem que ser estruturada para ela funcionar. Como é que se obtém a água estruturada, doutor A água Felipe? estruturada é feita com osmolitos cosmotropos titulados para estruturar a água. Você imagina só, para ver o efeito dessa poderoso da água estruturada, quando você faz um campo escuro, as hemácias estão todas aglutinadas. Por exemplo, por celular no quarto, por exemplo, por zona geopatogênica. Quando você administra água estruturada, 250 ml, em 20 minutos as células desagregam. Isso aí eu consigo, em cada 100 pessoas, 95 funcionam desagregando, com Só com 250 a, ml. O resto só com, precisa de 1000 ml. só com a água. Só com a água. Existem estudos, depois de 1 hora, 2 horas, 2 dias, com vários tipos de tratamento, que desagregam. A água estruturada desagrega em 20 minutos, porque ela faz funcionar as células, funciona melhor as células. Então, os simbiontes aumentam, os neutrófilos melhoram a função. Agora, objetivamente, os médicos, nossos colegas médicos, ginecologistas, que têm todo o meu respeito, quando vem um nódulo numa paciente, um nódulo, o que eles fazem? Eles ficam olhando e observando. O que o médico biomolecular faz? Ele estuda a paciente. Então, é muito frequente existir falta de iodo e alergia à proteína do leite. Então, você dá iodo molecular, 1 miligrama por quilo, e retira o leite. Em 4 meses, o nódulo desaparece, ou diminui 90%. Agora, se essa paciente tiver, por exemplo, chumbo e tiver glifosato, e você não tirar o chumbo e o glifosato, ela está em alto risco de ter câncer. Daí vem a medicina biomolecular da prevenção do câncer, na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, os colegas ginecologistas, por favor, é tão fácil ver se tem alergia à proteína do leite, você faz assim na bochecha da paciente e desgruda a alergia à proteína do leite. Iodo, vê a pequena lua, meia lua que nós temos na unha, né? Se não tiver essa meia lua, está faltando iodo. Então, dá iodo e tira a proteína do leite, o nódulo vai embora. Aliás, o iodo é um quelante, né, doutor Felipe? Também é um quelante de metais tóxicos, né? Como que é? O iodo também é um quelante de metais tóxicos, ou não? Sim, não sei, não penso nele assim. Eu penso como uma reposição para o tecido mamário, que ele é altamente antiproliferativo, o iodo. Altamente antiproliferativo. Agora, deixa eu aproveitar esse tempinho que eu tenho de 30 minutos e falar com os cardiologistas. Os cardiologistas, excelentes cardiologistas, eles sabem muita medicina, mas só que quando o colesterol está alto, eles aprenderam na escola um curto-circuito mental estatina. Os homens, geralmente, que é aqueles que têm colesterol alto, têm também ferritina alta. Então, se você diminui a ferritina, você vai diminuir o colesterol também. Por quê? Por quê? Com o passar dos anos, a ferritina aumenta. Com o passar dos anos, o colesterol aumenta. O fígado é que metaboliza o colesterol. Tendo ferro e colesterol, o fígado não consegue tomar conta disso.
Então, se você fizer doação de sangue nesse paciente, ele vai doar sangue, que é um modo altruísta de se manter saudável, ele vai doar sangue, a ferritina vai cair, e aí o fígado consegue metabolizar o excesso de colesterol. Então não precisa dar estatina, tá certo? É só baixar a ferritina. Tem que ser abaixo de 80. Os normais de ferritina estão errados. Os laboratórios ainda não aprenderam que a ferritina normal é abaixo de 80. Aí diminui o risco de infarto e diminui o risco de câncer. E a Tá? ferritina cresce por quê, doutor? Por que aumentam os índices de Olha, ferritina? a ferritina na mulher, ela menstrua, a ferritina não sobe, não sobe, não sobe. Quando ela para de menstruar, a ferritina começa a subir. O homem não sabe menstruar. Então a ferritina sempre vai subir. Por que a ferritina sobe? Porque o ferro é um metal muito importante e que, na evolução, nós, seres humanos, só temos mecanismos de segurar o ferro. Não temos mecanismos de se livrar do ferro. O único mecanismo que nós temos de se livrar do ferro é uma hemorroida sangrante que ninguém aceita fazer, sabe, Baldão? Eu sugiro, mas ninguém quer. Ninguém faz. Mas o jeito correto de se livrar do ferro é caminhadas, andar, trotear. Você fazendo exercício, você perde ferro pelo trato gastrointestinal. Outra coisa é doar sangue. Doar sangue cada 2 vezes por ano. Existe um trabalho que pessoas que doam sangue vivem mais. E aquelas que doam mais sangue vivem mais do que aquelas que doam menos sangue. Então é importante manter a ferritina abaixo de 80. A ferritina é risco primário de infarto do miocárdio. A ortobiomolecular, o ortomolecular, tem mecanismos próprios para tratar essa alta da ferritina, doutor Felipe? Olha só, o jeito mais simples de baixar a ferritina e rápido é doar sangue. Se não pode doar sangue, faz sangria. Outra coisa é metal, é fazer a homeopatia, a CH30, sabe? Diminui o ferro. Outra coisa é o coriandrum sativum, tintura de coriandrum sativum, também diminui o ferro. A lactoferrina diminui o ferro, mas é muito, muito cara. Esses são métodos simples, são métodos simples. Agora, se a pessoa tem uma ferritina alta e não tiver, por exemplo, infarto ou câncer, dá tempo de usar a homeopatia, de usar a fitoterapia. Se eu precisar retirar rápido esse ferro da pessoa e ela não puder fazer sangria, então a gente faz o EDTA intravenoso, o ácido etileno diamino tetracético. Aí em um mês e meio, o ferro cai. Agora, outra coisa que eu queria falar dos cardiologistas. Eles dão muito uma droga muito importante, muito eficaz para baixar a pressão arterial, que é o bloqueador de cálcio, as amilodipinas. Só que esse medicamento, dado por 3, 4 anos, aumenta o risco de câncer em 5 a 6 vezes, porque bloqueia a apoptose. Bloqueando a entrada de cálcio na célula, ela bloqueia a apoptose. Então, essa é uma droga muito usada pelos cardiologistas e que aumenta o risco de câncer. Outra coisa, as estatinas. Existe uma norma americana que as estatinas, o LDL tem que ser abaixo de 80, 90, 80 até. Acontece que, estatisticamente, 80 trabalhos, LDL abaixo de 100 aumenta o risco de câncer em 4 vezes. Então, eles diminuem o risco de câncer, mas não diminuem o risco de câncer. E outra coisa, metade, 50% dos infartos são com colesterol normal.
e eles não pedem a ApoB. Quem dá o infarto é o colesterol oxidado, visto pela ApoB. Então, uma ApoB alta é colesterol oxidado. Essa dá infarto. Quem oxida o ApoB? Chumbo, mercúrio, agrotóxico. Então, é uma coisa tão simples, Baldan. Se você tirar os agrotóxicos e tirar os metais tóxicos do indivíduo, você vai diminuir o risco de infarto, AVC e câncer. Tão simples, né? E a Pois é. metodologia também é tão simples. Faz com biorressonância. E os cardiologistas têm resistência a esse tipo de conceito, né, doutor Felipe? Então eu não sei por que tem resistência, é que eles não aprenderam na escola. O professor de cabelo branco falando, ele, menino, ouviu e ficou dentro da cabecinha dele. E ele não muda, né? Eu gostaria que, até o fim da minha vida, que isso aí mudasse, sabe? Eu falo tanto sobre isso, sempre falo sobre, aqui no seu programa eu sempre falo sobre isso também. Sim. Mas não tem jeito, continua as coisas, continua assim mesmo, dando Então, continua. estatina. O senhor é formado pela Santa Casa, inclusive aonde deu aula, é isso mesmo, né? Eu sou formado pela Santa Casa. Eu fui diretor do Departamento de Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia da Santa Casa, depois que eu me formei. Depois que eu fiz meu PhD em Ciências, eles me convidaram para chefiar o Departamento de Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia. Bons tempos aqueles lá. Mas é a minha matéria básica, eu não entrava na clínica, né? Não entrava Sim. na clínica. Então, dessa forma, Baldan, os pacientes, eles precisam ser estudados antes de ser tratados, sabe? E você está falando do hidrogênio, não é mesmo? É o patrocínio. Maravilha, hidrogênio. Há uns 15 anos atrás eu dava aula do hidrogênio no congresso da Valéria Pascoal. Não sei se você conhece a Valéria Pascoal, uma Não. nutricionista de peso, inteligentíssima. Então eu falava 15 anos atrás do hidrogênio molecular da água, as garrafinhas, né, de hidrogenação. Isso. Mas existe uma substância, Baldan, a acarbose, que pode ser utilizada, bom, ela pode ser utilizada como primeira linha no tratamento do diabetes, como a metformina. Só que a acarbose, ela inibe a alfa-glucosidase. Inibindo a alfa-glucosidase, ela vai aumentar a geração de hidrogênio no intestino. Olha que coisa mais linda. Olha que remédio antigo, maravilhoso. Nós vamos fabricar o nosso hidrogênio dentro dos intestinos, com a carbose. E a carbose é o quê? É um produto? É A uma carbose é uma enzima derivada de uma bactéria. Não é dispendiosa, é barata. E ela fabrica, ela gera hidrogênio. Olha que coisa mais linda. Então, ela gera o hidrogênio, que é o antioxidante mais antigo e mais poderoso que existe no planeta Terra e que nós podemos usar durante a quimioterapia. Não agora, interfere na quimioterapia, que já agora funciona tão pouco. as garrafinhas também o senhor indica, né? Eu gosto de usar também e a Qual, gente qual? a garrafinha de geração de A hidrogênio. garrafinha, sim, sim, sim. A garrafinha de hidrogênio, tem inalação de hidrogênio, né? E tem a carbose, que aumenta a geração de hidrogênio no intestino. Mas o que nós podemos falar mais que Não, então, existe por é aí? sobre a questão dessa importância da biomolecular, né, doutor Felipe? Quer dizer, Então, tem que evitar o terreno biológico, é o primeiro passo para começar o tratamento, né? O que a gente, inclusive, faz aqui por biorressonância, nós fazemos o primeiro passo, sempre a limpeza do terreno biológico, sobretudo metais tóxicos, né, doutor? certo, Eu também certo. trabalho assim, né? E tem que lembrar também uma coisa que o médico não lembra muito, que são os parasitas intestinais, né? Estrongiloides, ameba. Existe, viu? Existe, viu? E eles são E os bem. exames de fezes não dão nada, porque são feitos de um modo errado.
Então, a gente tem que pensar em parasita intestinal, é uma coisa importante aí. Tão simples a gente esquece. Eu ia esquecendo agora aqui. A gente tem que cuidar do organismo como um todo, Baldan. Você tem que estudar o organismo. Alguém procura você com alguma doença, você não pode fazer um diagnóstico, carimbar o diagnóstico na testa da pessoa e pegar a melhor droga que existe para tratar. Não. Você precisa estudar esse indivíduo. Precisa ver o que ele precisa, o que está faltando nele, o que está atrapalhando as células. Cuidar dele, estudar esse indivíduo. Eu vou pedir licença um minutinho para o doutor José de Felipe Júnior e para o nosso intervalo comercial. A gente volta em um minuto. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa desta segunda-feira, no programa Salutos, nós temos o prazer de receber o doutor José de Felipe Júnior, grande médico, professor, PhD, professor de medicina, formado na Santa Casa, instrutor de médicos até hoje. Até hoje ele faz congressos, seminários, cursos, e eu não tive a grata oportunidade de participar, mas eu faço parte de vários grupos de WhatsApp em que todos fazem reverência e referência ao Dr. José de Felipe com muito respeito, com muito carinho. E o programa de hoje nós estamos falando sobre a biomolecular, que inclusive teve resistências, foi até proibido em 86, como o Dr. Felipe falou no início do programa. E hoje, como está a situação da biomolecular? O Conselho Federal de Medicina afrouxou um pouco a pressão contra? Continua, as resoluções que nós regulamentamos estão em voga, ainda estão em pleno funcionamento. Quer dizer, graças a esse sacrifício que nós fizemos há 30, 40 anos atrás, é que os médicos podem usar a estratégia ortomolecular e biomolecular no Brasil, que antes era proibida. Sim. Era proibida pelo Conselho. Era proibida, infelizmente. Mas quais alegações para essa proibição, doutor Felipe? Por que se proibia? Olha, a proibição foi o seguinte: os médicos, dada a alta eficácia desse tipo de abordagem, a alta eficácia da medicina biomolecular em tratar, em diminuir sintoma, prevenir doenças, eles colocaram muita propaganda em jornais, revistas, sabe? Então, as propagandas médicas não éticas fizeram com que o Conselho proibisse, sem saber o que era, na verdade. Por causa do abuso que os médicos fizeram, como estão fazendo agora da medicina integrativa, né? Sim. Existe agora uma tal de medicina integrativa. Na verdade, essa integrativa é multidisciplinar, no meu ponto de vista. Não é o jeito, ou faz acupuntura, ou faz ozônio, ou faz terapia neural, ou faz ortomolecular, ou faz alguma outra coisa, ou. Não pega uma doença e integra o tratamento. Todo respeito aos médicos multiprofissionais, mas não é integrativo, né? Não é integrativo. Qual virou muito marketing esse nome, virou muito. Eu sou médico integrativo. O que é isso? Não sei o que é isso. Médico integrativo. É marketing, agora é outro marketing. Logo o Conselho. O Conselho já me perguntou o que eu achava da integrativa, eu não respondi. Eu não sei o que eu responder para o Conselho. Eu não sei. Eu não vou atrapalhar essa integrativa de ninguém. Mas logo o Conselho vai falar: o que é isso integrativo? Proibido para médico integrativo. Você vai ver só. Logo o Conselho vai falar isso. Eu não sei como é que o senhor avalia isso, né? Eu entendo que o integrativo é vários profissionais, né, envolvidos. O acupunturista, a ortobiomolecular, são vários profissionais que tratam o paciente como
Então, mas aí é multiprofissional, né? Isso, exatamente. São várias abordagens tratando Isso. uma doença, tudo bem. Buscando o paciente como o ponto de partida e o ponto de chegada, né, doutor? Mas tudo bem, é algo interessante, porque esses médicos que se dizem integrativos, eles me parecem pessoas mais humanas, sabe? Sei. Que cuidam do espírito também da pessoa, que cuidam da psicologia, do sentimento, do sofrimento. Esses médicos são mais sensíveis, você entende? Aí eles têm todo o nosso respeito, não é mesmo? Agora, integrativo ou não, é uma questão de semântica. Tudo bem, vamos respeitar isso, eu respeito. Mas eu não sou integrativo, eu sou médico biomolecular. Agora, essa ortomolecular, o biomolecular, está crescendo no Brasil? Você continua dando curso, está crescendo o interesse? Como é que está isso nesse Olha, ela momento? já cresceu muito, né? Cresceu muito, muito, muito há 20 anos atrás, 30 anos, ela cresceu, cresceu, cresceu e estagnou agora, né? Porque é, é, as pessoas têm que entender que a biomolecular, a ortomolecular, é a bioquímica e a fisiologia aplicada à medicina, não é mesmo? Então, os médicos, eles fogem da bioquímica, não é mesmo? Fogem da bioquímica, da fisiologia. Agora, aqueles que gostam de estudar, eles vão entender melhor no tratamento dos pacientes. Eles vão tratar melhor os pacientes com simples preceitos da medicina biomolecular. Eu vou lançar meu livro, acho que no começo do ano que vem, chamado assim, A Medicina 50 anos depois, Advento da Medicina Biomolecular. Sim. É o Dr. Felipe tratando com a medicina convencional várias doenças e não funcionando. Quando aplica a medicina biomolecular, o paciente melhora, passa a funcionar. Porque o organismo é feito de células. Você cuida das células e as células cuidam do corpo. O que é cuidar da célula? É tão simples. Alimentos sem agrotóxicos, uma boa digestão com ácido clorídrico, pegar a manta térmica e forrar, pôr embaixo do colchão para não receber radiação, Uhum. é tirar os metal tóxicos, agrotóxicos, parasitas, afastar a alergia alimentar, cuidar da mitocôndria, cuidar do núcleo, fazer os genes funcionarem. Olha só, eu tratava os pacientes com tudo isso e não melhorava. Aí eu lembrei, nossa, o paciente tem genes. Quando você entra numa sobrecarga emocional, uma doença séria, os genes adormecem. Então a gente precisa acordar os genes. Para os nutrientes funcionarem, precisa acordar o gene. Como que a gente acorda o gene? Com procaína, com curcumina, com ácido gálico, com azeite de oliva, com tanacetum partenum, com várias coisas acorda os genes. Então, você acordando os genes, os nutrientes vão funcionar. Esse foi um aprendizado que eu tive durante a minha vida de médico biomolecular. A gente não pensava em genes, né? Então, eu tenho pacientes com depressão. Toma remédio, melhora. Muda o remédio, não melhora. Muda o remédio, não melhora. Muda o remédio, não melhora. Você acorda os genes dessa pessoa, aquele antidepressivo passa a funcionar. E o medicamento que mais acorda genes, mais eficaz na depressão é a procaína. A procaína. IM, intramuscular. Intramuscular, 2%, 5 ml, 3 vezes por semana. Acorda os genes e aí o medicamento passa a funcionar. É interessante, né? Uhum. Uma coisa simples, né? É epigenética. Sim, sim. Epigenética. Doutor, qual é o processo? A célula é complexa, Baldan. É complexa, mas ela é fácil de tratar. Se você segue algumas regras simples. E é muito simples.
tratar a célula tendo paciência. O médico precisa ter um pouco de paciência e descobrir o que o paciente realmente precisa para se livrar dos seus sintomas, se livrar das suas doenças. Qual a importância dos parasitas no processo de adoecer, doutor Felipe? Os parasitas. Olha, os parasitas, eles vivem no nosso intestino, né? É tão frequente as pessoas terem parasitas e nós médicos esquecemos disso. Esquecemos disso. Eu trabalhei na Santa Casa. Então, na Santa Casa, os pacientes de lá não deixavam a gente esquecer de tratar parasitas, sabe? É. Tratar verminose, ascaris, estrongiloides, ameba, Tênias. ancilóstoma, tênia. Mas a gente vai para o consultório particular e pensa que os pacientes de classe média, média alta, não têm verme, mas tem, tem, tem. A gente precisa estar antenado com esse aspecto. E é um agravante para o processo de adoecimento, né, doutor Felipe? É um agravante, é um agravante. E a ivermectina, um remédio tão inócuo, é tão simples de administrar, não é mesmo? E pega vários germes, e trata várias coisas, a famosa ivermectina, tão atacada, coitadinha, tão injustiçada. Eu quero agradecer muito ao doutor José de Felipe pela presença no nosso programa, convidando você para a próxima segunda-feira. Vamos dar continuidade, vamos ter mais um capítulo, mais uma entrevista com o doutor Felipe. Vamos falar sobre câncer, as principais novidades nessa área. O doutor Felipe tem um oncologista muito conhecido, internacionalmente conhecido. Tem 2 livros, pelo menos, publicados que eu conheço, com mais de 900 páginas, inclusive nos Estados Unidos. Muito obrigado, doutor Felipe. Foi um prazer recebê-lo sempre, Eu viu? que agradeço. Então, uma boa semana a todos e até a próxima segunda.